Caros irmãos, graça e paz, estamos iniciando mais um estudo bíblico na nossa jornada de toda semana. Agora, no capítulo 10 de Mateus. Mateus, capítulo 10, nós vamos ler os versículos 1 a 23. 1 a 23. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes instruções e autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas por minha causa, e sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Que Deus abençoe a sua palavra e a leitura dela aos nossos corações para nossa meditação neste dia. A graça do Senhor seja abundante sobre a vida de todos que participam. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, a meditarmos nela e a sermos edificados pela tua palavra. Nós oramos por todos aqueles que participam e aqueles que virão a participar, que o Senhor esteja abençoando a compreensão de cada um e também
que o Senhor estimule cada um pelo teu Santo Espírito a colocar em prática os ensinos da tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos visto neste livro de Mateus muitos ensinos de Jesus através de parábolas, através de discursos. Estes ensinos de Jesus são ensinos fundamentais que ele ministrou aos seus apóstolos. Nós agora estamos percebendo neste capítulo Jesus ensinando seus discípulos e ele já está com muitos deles. Há muitos discípulos de Jesus, não só os 12, mas muitos mais. E eles estão seguindo Jesus. Há mais de um ano eles seguem a Jesus. Alguns haviam sido discípulos de João Batista e outros passaram a seguir Jesus após o seu batismo. Agora, Jesus vai falar para esse grupo sobre alguns aspectos da sua missão, mas ele antes vai escolher 12 deles para serem seus apóstolos. Há uma diferença, portanto, entre discípulos e apóstolos. Discípulos são todos aqueles que seguiam a Jesus, né? E tinha os discípulos, que ora era o número de 70, ora em número de 100, outra hora em número de 120, mas eram discípulos de Jesus que seguiam a ele. E dentre esses, Jesus estabeleceu, escolheu e nomeou 12 deles. E agora Jesus vai fazer, então, a escolha desses 12 apóstolos, homens escolhidos que seriam enviados para uma missão. E apóstolo é exatamente isso, né? Significa exatamente isso, aqueles que são enviados para cumprir uma missão com a autoridade daquele que enviou, né? Com a autoridade, então, do próprio Jesus. E ele chama 12 dos seus discípulos nominalmente. Nós vimos aqui no texto os nomes desses 12 discípulos. E deu-lhes poder sobre espíritos imundos, poder sobre os demônios, né? Poder sobre enfermidades para curar os enfermos e poder para lidar com toda espécie de mal. Eles vão poder, inclusive, ressuscitar mortos nessa missão específica que Jesus dá a eles. Aqui nós temos aproximadamente 1 ano e meio de ministério e Jesus concede a estes apóstolos de fazerem a primeira visita a todas as cidades da Palestina, porque ele veio primeiro para os judeus, ele veio primeiro para os descendentes de Israel. E Jesus, então, dá ordem específicas aos apóstolos. A primeira ordem é não pregar aos gentios. Por quê? Porque ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas antes, ele tinha que pregar o evangelho do reino, anunciar que o reino que eles tanto esperavam estava chegando, tinha chegado já na pessoa de Jesus Cristo, e que esse reino estava ali presente. Portanto, eles anunciavam que é chegado o reino dos céus. Foram comissionados a cuidar de enfermos, a curá-los, a limpar os leprosos, a ressuscitar os mortos, a expulsar os demônios. Todas estas obras eram obras que o próprio Jesus fazia. Portanto, os discípulos estão repetindo as obras que Jesus fazia no poder e na autoridade do próprio Jesus, não em seu próprio poder ou em sua própria autoridade, porque os discípulos não tinham este poder nem esta autoridade, mas a concessão de autoridade pelo Senhor Jesus, então, levou-os a praticar essas ações. Essas ações foram ordenadas pelo Senhor Jesus e ainda afirmando que, como eles tinham recebido de graça, a graça do Senhor, que eles oferecessem também de graça todas essas manifestações graciosas do reino do Senhor Jesus. Então, essas ações que demonstravam a origem celestial do reino, essas ações miraculosas, prodigiosas, essas ações
de cura, de poder manifesto sobre os demônios, eram ações prodigiosas que manifestavam a origem do reino. De onde é este reino? Este reino é um reino celestial na sua origem, é o reino dos céus. Por isso Jesus pregava: é chegada a vós o reino dos céus, né? Também mencionado muitas vezes no Evangelho de Mateus. E era uma nova etapa, sem sombra de dúvidas, na vida de Israel. Jesus estava anunciando o reino que estava chegando, que havia chegado na sua pessoa a Israel. Os apóstolos não deviam ter qualquer valor monetário com eles. Eles deveriam transportar, não deveriam transportar qualquer carga. Deviam ter o estritamente necessário e deveriam depender exclusivamente daqueles que fossem capazes de fazer doações a eles, né? Então, eles receberam ordem exclusiva para não carregar dinheiro, nem levar mala, nem carregar mais do que uma muda de roupa, porque eles certamente receberiam suprimento de suas necessidades. Fazia parte do projeto de Jesus que pessoas que aceitassem a mensagem do reino também participassem desta pregação, sustentando apóstolos no seu ministério, né? Dando a eles hospedagem, dando a eles alimentação e até recursos para ir de cidade em cidade. Certamente que eles receberiam o suprimento de suas necessidades dessas pessoas que crescem na chegada do reino de Deus, que crescem no Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus ordena a eles que cumpram esse ministério sem nenhum tipo de preocupação, além de sair e pregar o evangelho. Nada de preocupação com o sustento, com a preservação da vida, com a alimentação, porque eles iam receber isso das pessoas com quem eles se hospedassem, as pessoas que os recebessem. E eles deviam se hospedar em casas de pessoas dignas. Que pessoas dignas são essas? Aquelas pessoas que recebessem a mensagem e deveriam permanecer nessas casas até o momento de sair da cidade. Deveriam saudar os da casa com a paz e permanecer na paz ali naquela casa. É interessante que isto não é um modelo para a nossa pregação hoje. Né? Na nossa pregação hoje, esse modelo é um modelo exclusivo de Jesus para com os apóstolos e para com o ministério na região de Israel. Nós já vemos que depois da morte e ressurreição de Jesus, na pregação do Evangelho, nós já percebemos a igreja se preocupando com o sustento ministerial e a igreja fazendo o próprio sustento ministerial, apesar de que, em algumas circunstâncias, ainda havia sustento de pregadores nas casas onde eles ficavam hospedados em algumas cidades. Mas isso foi mudando de figura até que a igreja passou a sustentá-los integralmente. Então, no caso de serem mal recebidos, eles deveriam deixar a casa e sair, sacudindo o pó dos seus pés, numa atitude de evitar todo o mal daquela casa. Jesus afirmou que uma casa que agisse deste modo, ou uma cidade que agisse deste modo para com os apóstolos, seria muito mais rigorosamente julgada no dia do própria Sodoma e Gomorra. Né? Essas cidades que estão rejeitando o reino dos céus, elas seriam mais severamente julgadas no dia do juízo. E Jesus sabia que haveria muita rejeição à mensagem. Ele sabia que muitos rejeitariam a mensagem do reino. E ele disse, então, que os discípulos seriam como ovelhas no meio de lobos. Haveria muita rejeição e haveria risco até de morte no meio desta missão.
E Jesus reconhece, então, que haveria perigos e recomenda prudência. Prudência como as serpentes. É interessante Jesus comparar a prudência que eles deveriam ter com a prudência das serpentes, né? E com a pureza, com a simplicidade, com a inofensividade das pombas, né? Então, eles deveriam ser prudentes, deveriam medir bem todas as coisas, deveriam se policiar para fazer as coisas com muita cautela, com muito cuidado, e deveriam ser inofensivos, não agressivos, como as próprias pombas. Jesus, então, ensina sobre o modo de agir dos apóstolos. Agora, Jesus passa a falar de um tempo em que a perseguição e as perseguições seriam muito intensas e seriam ostensivas. É interessante que Jesus muda o foco durante o discurso que ele está fazendo para os discípulos, ele muda o foco e passa a falar agora de um tempo em que eles serão conduzidos perante os governadores por causa do nome de Jesus. Isso aconteceu logo em seguida à morte e à ressurreição de Jesus, quando a igreja começou a agir depois do Pentecostes, que as autoridades religiosas de Jerusalém e mais tarde as autoridades religiosas de outras cidades e outros países começaram a perseguir os apóstolos. Então, houve muita oposição ao evangelho, e Jesus agora aproveita a palavra que ele está dando para os apóstolos ali na missão para Israel e começa a falar da missão que eles vão ter futura, uma missão que vai começar a acontecer depois que a igreja estiver organizada. A oposição ao evangelho será tão violenta que filhos odiarão os pais e os matarão. Pais odiarão os filhos, irmãos entregarão irmãos à morte. É um tempo de grande sofrimento e tribulação. Jesus aqui está lançando os olhos ao período tribulacional. Ele está lançando os olhos agora ao futuro. Há uma visão escatológica de Jesus aqui neste texto, neste termo. E Jesus agora aproveita o discurso que ele está fazendo para os apóstolos na pregação a Israel e fala da pregação futura dos tempos de tribulação. Todos serão odiados por causa do nome de Jesus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essas palavras, aquele que perseverar até o fim será salvo, são palavras de Jesus que tiveram uma aplicação tanto imediata, logo em seguida a sua exposição, como logo após a sua morte e o início da igreja, no primeiro século. E depois, no primeiro, segundo e terceiro séculos, quando a igreja foi muito perseguida. E há ainda essa perspectiva escatológica futura, que, embora de alguma maneira a igreja cristã tenha sofrido algum grau de perseguição por toda a sua história, isto será muito mais intenso, muito mais severo no período da tribulação. É nisso que Jesus está focando agora parte da sua mensagem. Há duas maneiras de ver esse texto que fala da perseverança até o fim. Muitos pensam que isso significa que o crente deve permanecer fiel mesmo no sofrimento. Então, se ele for fiel mesmo no sofrimento, ele será salvo. E há outros que pensam que o texto fala da tribulação. Os que passarem vivos por ela, não morrerem perseguidos, serão salvos, ou seja, permanecerão vivos para entrar no reino milenar com o Senhor Jesus. Eu creio mais nessa segunda interpretação, quando aqueles que passarem vivos pelos sofrimentos da tribulação, quando aqueles que não morrerem durante as perseguições da tribulação, passarão vivos e entrarão vivos para o reino milenar do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia menciona especialmente em Apocalipse. Concluindo,
Jesus tem uma visão clara da situação dos israelitas e escolhe 12 homens para anunciar o evangelho a Israel, à nação de Israel. Anunciar o evangelho, que é um evangelho da graça de Deus, mas que é, sobretudo e principalmente, o evangelho do reino que Jesus veio anunciar, o evangelho do reino dos céus. Esse evangelho foi anunciado a Israel em primeira mão e Jesus mandou que os 12 o anunciassem em todas as cidades de Israel. E ali foi a manifestação para para a graça de Deus, da graça de Deus para toda a Israel. Mas Jesus também anunciou o evangelho, que é graça de Deus para toda criatura. Você já crê nesse evangelho da graça de Deus para toda criatura, na salvação do pecador mediante a graça, a fé e o arrependimento de pecados e de obras mortas? Você já se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus? Segundo, os apóstolos foram comissionados e receberam poder para testemunhar, pregando e realizando sinais, isto é, fazendo milagres, né? Diante dos judeus e mais tarde, depois da igreja organizada, aos gentios. Essa comissão é uma comissão que atingiu primeiramente os apóstolos, mas que nos atinge também hoje, e somos compelidos a testemunhar do Senhor Jesus Cristo, andando em obediência a esta palavra, ide e pregai. Você também é uma pessoa que já se dispôs a fazer a sua parte de testemunhar positivamente do Senhor Jesus Cristo? Este é um ministério para todos os crentes. Se a pregação é para pregadores chamados especificamente para o Senhor, o testemunhar, o evangelizar é para todos os crentes, independentemente de sua condição. Terceiro, o período tribulacional futuro é caracterizado na Escritura pela extrema oposição e violência que sofrerão aqueles que pregarem o Evangelho. Contra o Evangelho, então, haverá muita perseguição. Muitos poderão perder suas próprias vidas nesta ocasião. Você está preparado para perder a sua vida nesta ocasião? Ou se você não estiver preparado, é bom pensar nessa possibilidade de se preparar, porque é possível que nós estejamos enfrentando, dentro em breve, esta tribulação, este sofrimento. Quarto e último, há um conforto para aqueles que estiverem no período de tribulação. Este conforto é a assistência contínua e poderosa do Espírito Santo, que falará pelos crentes, que falará na boca dos crentes, que usará a boca dos crentes para responder às questões nos tribunais. Você, como crente, crê nisto, que Deus vai suprir todas as necessidades de todos aqueles que estiverem testemunhando? Que Deus possa abençoar a sua vida para que você seja um homem, uma mulher que dão testemunho eficaz da sua palavra e que ministram na palavra do Senhor onde quer que estejam. Deus abençoe a sua vida, Deus te proteja de todo mal e que a graça do Senhor nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Amém.